Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 11 de dezembro, celebramos São Dámaso. Nosso santo de hoje nasceu na região onde hoje em dia fica Portugal, mais precisamente na cidade de Guimarães, ou seja, dentro do grande território da Península Ibérica. Ele foi papa e existe um documento muito antigo sobre a vida dos papas chamado Liber Pontificalis, que se refere a São Dámaso da seguinte forma: Dámaso, ibérico de origem, filho de Antônio, dirigiu a Igreja de Roma durante 18 anos, 2 meses e 10 dias. Uma facção rival elegeu simultaneamente a Papa, o diácono Ursino. Reunidos em sínodo, os presbíteros de Roma confirmaram a eleição de Dámaso, feita pela imensa maioria do clero e dos fiéis. Então, no ano de 366, São Dámaso foi eleito papa e, logo em seguida, ele recebeu uma grande oposição de uma espécie de partido adversário que havia eleito um antipapa, chamado Ursino, e foi muito difícil, foi uma provação grande que São Dámaso teve que enfrentar. No fim das contas, esse antipapa ele foi exilado, mas mesmo no exílio, ele continuou tramando contra São Dámaso. Mas não foi a única oposição que ele enfrentou. Enfrentou a oposição também de várias heresias, em especial do arianismo. Sobre isso, São Dámaso deu um apoio importantíssimo a Santo Atanásio para combater essa heresia que defendia que o Cristo seria apenas humano, mas não seria verdadeiramente Deus. São Dámaso soube ter um pulso firme de pastor para enfrentar, inclusive, a oposição de bispos hereges, que professavam uma série de doutrinas contrárias à verdadeira fé católica. Por exemplo, havia bispos que eram macionitas, ou donatistas, novacianos, sabelianos, etc. São Dámaso, nesse contexto, foi importantíssimo para defender de forma muito clara, explícita, o primado do sucessor de Pedro como pastor visível da igreja inteira. Dizia, por exemplo, São Dámaso: a Igreja Católica, estendida por toda a terra, é a única câmara nupcial de Cristo. A Igreja de Roma exerce jurisdição sobre todas as demais, e isto não por decisões de concílios, mas pela palavra de nosso Senhor e Salvador no Evangelho, pois a ela concedeu a primazia quando disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Além disso, São Dámaso foi importantíssimo ao orientar o imperador Graciano, o imperador romano da época, a fazer 2 gestos muito importantes e simbólicos. Em primeiro lugar, o imperador Graciano renunciou oficialmente ao título de Pontífice Máximo, que era um título que os imperadores romanos tinham até então de chefe da religião romana pagã. Embora os imperadores já não fossem pagãos, esse título ainda existia como um vestígio do paganismo, mas deixou de existir por essa iniciativa do imperador Graciano, orientado por São Dámaso. Além disso, o imperador fez o ato importante de retirar a imagem da deusa Vitória do Senado romano, que também foi um marco importante nesse sentido. Além disso, São Dámaso coordenou os trabalhos do importantíssimo Segundo Concílio Ecumênico de Constantinopla, que definiu uma série de artigos da fé. Entre eles se destaca a afirmação oficial acerca da divindade do Espírito Santo, que procede verdadeiramente do Pai e do Filho. São Dámaso também foi importante ao direcionar oficialmente pela primeira vez o clero em geral, inclusive os monges dos mosteiros, a cantarem os salmos diversas horas ao longo do dia, o que é o que hoje nós chamamos de salmodia, rezada na liturgia das horas. São Dámaso também teve um ministério muito profícuo em relação às vocações. Ele diretamente, durante o tempo do seu pontificado, ordenou 62 bispos, 31 padres e 11 diáconos. São Dámaso era também muito culto, um grande intelectual. E ele, por conta disso, teve a sensibilidade pastoral de coordenar trabalhos para preservar versões fiéis dos escritos dos padres da Igreja. Então, se hoje em dia nós temos acesso a esses escritos, importantíssimos na tradição católica, isso se deve, em grande parte,
aos trabalhos de São Damaso e à sua sensibilidade pastoral. Dentro desses trabalhos se destaca, sem dúvida, a orientação, o direcionamento que São Damaso deu a São Jerônimo para que ele fizesse o trabalho importantíssimo de traduzir para o latim os textos bíblicos do original, grego ou hebraico. Então, se São Jerônimo foi uma grande resposta na história da Igreja em relação a isso se deve à iniciativa, à intervenção do Papa São Damaso. No ano de 374, São Damaso teve também uma iniciativa importantíssima de ser muito firme ao esclarecer que livros são de fato inspirados pelo Espírito Santo. Isso foi importantíssimo para que um tempo depois a Igreja tivesse subsídios para definir o cânon das Sagradas Escrituras, ou seja, que livros realmente fazem parte da Bíblia. A ação de São Damaso foi importantíssimo para que isso acontecesse. Além disso, São Damaso teve grande interesse pelas catacumbas romanas. Por quê? Porque ali estavam enterrados muitos mártires cristãos. Então ali estavam relíquias desses mártires que mereciam veneração dos fiéis. Então ele esteve à frente, São Damaso, de vários trabalhos importantes para restaurar cemitérios, restaurar tumbas dos mártires, inclusive localizar e identificar essas tumbas. No fim das contas, São Damaso, depois de uma vida consumida por amor ao Cristo, à Igreja, ao Evangelho, faleceu no dia 11 de dezembro de 384, sendo depois enterrado o seu corpo na basílica que ele mesmo mandou construir na Via Andreatina, na cidade de Roma. Ele foi enterrado perto do sepulcro da sua mãe e da sua irmã, que também é uma santa canonizada, chamada Santa Irene. Inclusive, uma curiosidade, o epitáfio colocado no túmulo de São Damaso foi composto por ele mesmo. Nos inspiremos na vida desse grande Papa, certamente o Papa mais marcante do século IV, por conta de toda a importância que o seu ministério petrino teve para a história da Igreja como um todo. Nos inspiremos para que nós tenhamos o mesmo amor pela Igreja que ele teve. A Igreja é o corpo de Cristo, presente na história humana. Por isso, os apelos da Igreja são os apelos do coração de Cristo. Peçamos a São Damaso a graça de sermos sensíveis a esses apelos. São Damaso, rogai por nós.